bem-vindos ao nosso Pode Sim. Eu sou o Carlos Luiz, tá certo? Vamos lá. Estamos gravando hoje, quarta-feira, dia 18 de fevereiro, quarta-feira de cinza, seja o que isso significa para você. Vamos hoje tratar do maior de todos os temas. É um tema maior que o universo. Por isso, não vamos de maneira nenhuma nos comprometer a explicá-lo plenamente, mas temos como objetivo aprender a sentir. Que tema é esse? O tema é Deus, né? O que é que nós entendemos quando falamos a palavra que designa o Criador do Universo? Que sentimentos isso desperta em nós? Peço que você comece a observar. Não é preciso falar, até porque eu não vou escutar direito, mas é importante que nesse momento você, a gente busque dentro de nós, né? É a primeira proposta. Feche os olhos, respira fundo e simplesmente deixa vir à mente a palavra Deus. O que é que você sente? Né? O que é que você sente? Faça esse exercício, essa vivência simples e rápida várias vezes. Ela é fundamental e, segundo eu suspeito, vai nos acompanhar pelos próximos bilhões de anos, né? Mas vamos, pelo menos, fazer nesta encarnação que já vai nos ajudar. Qual a nossa relação com Deus? E aí eu vou contar aqui um pouco como é que eu cheguei nesse tema hoje, né? E como é que foi esse tema? Bem, neste carnaval, uma das coisas que eu fiz foi reler o livro Boa Nova. Ainda estou relendo, estou no capítulo 18, né? Ou na história 18, são 30 histórias. O livro Boa Nova, para quem não conhece ou não lembra, é um livro psicografado pelo Chico Xavier, pelo Humberto de Campos, que foi um dos grandes escritores da história do país, né? Como ele mesmo coloca no prefácio, e é fato histórico, se achava um intelectual, então não se ocupava dessas coisas, né, ligadas à religião, e obviamente ao desencarnar ele viu o óbvio, né? Era apenas um espírito em evolução vinculado à Terra, que quer dizer, como todos nós, espíritos relativamente atrasados. E aí ele, com honestidade, muda e vai buscar, né, através também da escrita, né, desenvolver nele essa compreensão mais profunda, ajudando também a nós outros a compreender melhor. E esse livro é uma tarefa muito interessante, né? Porque no plano espiritual, isso aí nós já sabemos desde a época, né, que tivemos aqui os programas sobre memória do suicida, está disponível aí no blog, né, tem um item Memórias do Suicida, porque a Ivone Pereira, né, ao recepcionar essa obra, pelo Camilo Castelo Branco, outro grande escritor da língua portuguesa, né, talvez até mais conhecido por quem estuda literatura do que Humberto de Campos, vai narrar a sua história no mundo espiritual como suicida. E o livro depois é revisado, né, pelo grande continuador de Kardec, um espírito muito querido chamado Leon Denis. Falamos dele no último programa, né? Ou melhor, lemos trechos da grande obra dele, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Bem, isso tudo é para dizer o quê? Nesta obra, Memórias de um Suicida, é narrado lá que há estudos na colônia Maria de Nazaré, vendo-se trechos da vida do Cristo, tá certo? Então, segundo o próprio autor do livro narra, até hoje, o livro tem 50 e tantos anos, mas até hoje a gente não tem nada muito parecido. Seria um cinema de 5D, né? Eles viam a vida do Cristo, viam o próprio Cristo como se estivessem lá, né? É o que ele coloca no livro. Bem, obviamente, tudo indica que Humberto de Campos também, no seu processo de recuperação, e aí é bom a gente entender isso, gente. Olha que coisa interessante, esses espíritos não são espíritos evoluídos, nem o Camilo Castelo Branco, nem Humberto de Campos. São espíritos intelectualmente evoluídos, mas estão numa situação ainda triste, né? Então não está resolvido.
a situação básica não está resolvida. Mas mesmo assim, é dado acesso a eles a isso. E aí a gente vê a misericórdia de Deus e do próprio Cristo, né? Então é dado acesso a eles a ver trechos e cenas e filme, digamos assim, da vida do próprio Cristo. Não são encenações. Eles veem, certo? Eles veem. Bem, desse estudo do Humberto de Campos, ele selecionou 30 histórias, né? Da tradição do plano espiritual. Ele usa a palavra folclore, mas isso em 1940 tinha outra conotação. Como, se a gente for no dicionário, a gente vê folclore no sentido de tradição verdadeira, tá certo? Não é de conto e de lenda. E aí ele, a partir disso, ele vai narrar várias experiências do Cristo. É um livro excepcional. Quem quer conhecer melhor, né, ou digamos assim, mais detalhes da vida de Jesus. E relendo essa obra, dei conta que em quase todos os capítulos, se não todos, a grande referência do Cristo para ensinar, para conversar com o povo e para conversar ali com os discípulos, porque há muitos diálogos que são complementares ao Novo Testamento, mas não estão lá. Certo? Não estão lá. E por que a gente aceita? Justamente porque eles estão dentro da compreensão espírita, eles estão dentro, né, da lógica do Novo Testamento. Não há nada que destoe. Então são informações que merecem, né, serem acolhidas, à medida em que elas apenas colaboram para aprofundar nossa compreensão do Novo Testamento. E em nenhum momento, né, a gente vê informações que ficam estranhas, que não encaixam no contexto. Tudo bem, vamos lá. E aí isso me levou a esse tema. Então, isso tudo foi para falar para vocês como, né, eu cheguei aqui hoje ao tema Deus. Comecei a refletir mais profundamente, quer dizer, a grande referência de tudo que o Cristo ensina é Deus, né? Que o Cristo faz questão, né, de apresentar sempre como um pai amoroso. Isso é muito importante. Uma outra coisa importante que aparentemente não tem a ver, mas tem, e é muito bonito ver isso, é que frequentemente o Cristo está sorrindo. Né? Se a gente, pelo esse livro e pela lógica, se nós tivéssemos a felicidade de conviver com Cristo, nós veríamos muito mais ele sorrir do que ele chorar. Olha que coisa interessante. Né? Claro, às vezes aquele sorriso, como o Humberto de Campos descreve com as palavras dele, eu não sou tão, né, não sou tão delicado assim, mas é aquele sorriso de que a gente dá quando está vendo uma criança e ela pergunta uma coisa complicada, a gente sorri e explica, mas é aquele sorriso que diz: meu filho, para você entender isso vai demorar, mas eu vou lhe dar uma pista. Então, aquele sorriso de complacência generosa, né? Não é de humilhação, é de um carinho, né? Como a comparação é com a criança. Perguntou uma coisa bem complicada e você sorri e diz: como é que eu explico isso, né? Aí você faz aquele esforço de tentar colocar algo complexo numa linguagem simples, para que a criança comece a ter as suas primeiras compreensões. E aí é bonito a gente ver esse carinho e esse bom humor do Cristo ao mesmo tempo, né? Na grande maioria das vezes, né, o Cristo está sorrindo. Algumas vezes ele fica aborrecido, naturalmente, né? Mas é muito interessante isso, né? Essa relação dele com os apóstolos. Por que isso tem a ver com o tema Deus? Tem a ver porque o Cristo é o grande representante de Deus no mundo, né? E se o Cristo é um ser bem-humorado e feliz, não há de se querer que Deus seja mal-humorado e triste, revoltado e, como diria as crianças, né? Uma criança disse castiguento, né? Tá toda hora querendo castigar a gente. É o primeiro tópico, é o ponto central. Por que a gente está elaborando isso? Porque se nós racionalmente ou emocionalmente acreditamos, aceitamos a falsa ideia de um Deus vingativo, de um Deus macabro, de um Deus punidor, de um Deus mal-humorado, de um Deus irracional, infeliz, né? De temperamento oscilante, como são alguns homens, né? Ainda numa fase de desequilíbrio,
a gente vai se desligar desse ser. E aí tudo fica muito problemático. Por quê? Vou começar aqui lendo só uma linha da mensagem de Paulo apóstolo, que está no Livro dos Espíritos, tá certo? Paulo colabora com a codificação. E ele vai começar a mensagem da seguinte maneira e vai revelar algo que depois, né, alguns ramos da psicologia vão descobrir também. Não sei se valorizam tanto quanto Paulo, né? Mas vamos lá. Gravitar para a unidade divina, esta é a meta da humanidade. Isso é algo muito, muito profundo, né? Na verdade, isso é a grande questão do universo. Não é da grande questão da história, nem apenas da Terra, do universo. Por quê? Porque o anseio mais profundo que nós temos é vincular-se a Deus, né? Muitas vezes os desejos, distúrbios, desequilíbrios sexuais, buscas de droga, busca de fama, busca de um bocado de fantasia tola, nada mais é do que um desejo profundo de estar vinculado a Deus distorcido. Por isso que o Rousseau vai nos ensinar, né, e no Boa Nova também há essa reflexão do próprio Cristo, que Deus não destrói as paixões, Deus não destrói os desejos, porque o âmago, o núcleo dos desejos, de todos os desejos, mesmo os mais distorcidos, é a busca de Deus, é a busca do Pai. Então, o que as leis divinas vão fazer conosco é redirecionar esses anseios. É dizer, olha, o seu anseio tá certo, é ótimo, tenha-o com a maior intensidade possível, mas satisfaça-o da maneira adequada. Né? Usando aqui uma comparação bem básica, é como a água pura e a água salgada, digamos assim. Eu quero matar a sede. Se eu quiser matar a sede com a água salgada, não vai dar certo. Então, a água pura vai me ensinar, vai me satisfazer. Então, essa busca, né, que aí no caso a psicologia profunda, a psicologia vai colocar com todas as letras, depois, né, mais de 50 anos depois do Livro dos Espíritos, é o que o Paulo está colocando aqui. A grande busca nossa da humanidade, né, quando Paulo está falando de humanidade, está falando dos nossos corações, né, não está falando dos edifícios, das pedras, dos carros, não, a humanidade, dos homens, dos seres humanos. É a unidade divina, é a integração com Deus. Então, é central a gente desconstruir, a gente refazer o nosso conceito de Deus. Porque, infelizmente, nos últimos 3.000 anos, talvez um tanto mais, a grande maioria de nós, e eu me incluo, alimentamos um conceito de Deus punitivo. Alimentamos um conceito de Deus businessman, né? Quer dizer, Deus quer a nossa produtividade, né? Então, tenho que produzir. E essa lógica ela é muito doente, muito sutil. E ela penetra muitas vezes nas nossas atividades espíritas. Óbvio, se ela está dentro de nós, ela está em tudo que nós fazemos. Então, por exemplo, a gente acha que está agradando a Deus se a gente vai fazer uma palestra e tem 500 pessoas. Pode estar ou não, mas a questão não é o número de pessoas, né? Porque Deus não é um empresário computando aí como lucro as almas salvas. E a gente vai observar, vamos já chegar lá no Boa Nova, uma reflexão do Cristo em relação a isso. Para concluir essa ideia de que Deus não está preocupado, ansioso, estressado para que a gente produza salvação, para que o movimento espírita se torne o movimento dominante do mundo, para que o nosso centro espírita tenha milhares de pessoas, o que quase sempre é extremamente perigoso ou negativo, vamos falar da parábola dos trabalhadores da última hora, por exemplo.
E eu confesso, quando eu tinha esse conceito de um Deus, né, presidente da República ou presidente da grande corporação, eu não entendia, soava muito estranho para mim a parábola dos trabalhadores da última hora, porque o sujeito chega no trabalho, faltando 1 hora para terminar, né? E aí ele trabalha, e no final ele recebe o mesmo tanto que os outros. Eu digo, será que Jesus não conhece o conceito de produtividade, né? O sujeito produziu 1 hora, ganhou 8 horas, e os outros produziram 8, ganharam 8 horas. Eu acho que eu era um daqueles que fui reclamar depois com inveja de quem... Por quê? De quem trabalhou 1 hora e ganhou. Por quê? Porque o critério de Deus é o da intenção. O critério de Deus é o do coração, não é o da produção. E aí a gente lembra mais uma frase do Cristo, né? O reino dos céus não vem com aparência exterior, não vem com índice de produtividade. O reino de Deus não é alcançado por meta batida, gente. Não é assim que funciona. É importante a gente pensar nisso com muita seriedade. Porque se a gente não reflete nisso, e nós estamos num mundo que funciona assim, e nós fomos educados a pensar assim, a gente vai lidar com as questões centrais da vida e a gente aplica a mesma lógica, né? Deus ou os espíritos estão felizes comigo porque tem, né, eu sou famoso, ou então eu arrasto multidões. Tudo bem, arrasta para onde, cara pálida, né? Para onde? Então, é uma lógica que a gente precisa começar a desconstruir. Essa é uma delas. Deus não está preocupado com a nossa produtividade, tá certo? Daí, me perdoe, vou tocar nesse assunto, é infeliz a ideia de a gente achar que as coisas no mundo espiritual funcionam à base de bônus hora. Né? E nem na terra e nem no trabalho espírita, gente. Pelo amor de Deus, eu tenho amigos que se ocupam a semana toda não por abnegação, mas porque querem faturar alto bônus hora. Não faz isso, não dá certo. Não dá certo. Não dá certo. Ah, mas André Luiz colocou no livro, colocou, e me perdoe a expressão, ele levou um carão da mamãe, né? Da mamãe dele. A mamãe dele vem lá do plano superior puxar a orelha dele, dizer, meu filho, isso é só um símbolo e tal. E ele é um espírito tão honesto que ele coloca isso no livro. E é curioso que a gente lê o livro, tá lá tal do bônus hora, depois tá a mãe dele chamando a atenção para não levar aquilo tão a sério, mas essa parte do livro a gente não lê. Por que a gente não lê? Porque a gente está viciado na lógica do, né, dar e receber, do pagar, eu compro. E a gente, se ficar nessa lógica, a gente não vai entender a lógica de Deus. A lógica que o Cristo traz no Novo Testamento e também que está no livro Boa Nova, gente. São lógicas distintas. Aí alguém deve estar pensando, mas no nosso lar não é assim? É um recurso didático para espíritos atrasados. É apenas isso. Recurso didático para espírito atrasado. Não é a lógica de Deus. Não é a lógica mais profunda de Deus. Não é a lógica que o Cristo traz. Aliás, já que tocamos no assunto, diga-se de passagem que a lógica do Cristo é exatamente a oposta. A gente vai... Tá lá no Boa Nova. Quer dizer, a lógica do Cristo é trabalhe para você usufruir. É isso? Porque o bônus hora é isso, né? Eu trabalho, ganho um bocado de bônus hora, depois eu vou usufruir, né? Vou pro cinema, vou passear, vou não sei para onde. Quer dizer, é uma lógica cá para nós, né, gente? É uma lógica muito humana, terrena, humana de espírito atrasado. A lógica do Cristo é outra lógica. Qual é a lógica do Cristo? É a lógica da devoção. Vai ser difícil a gente acolher verdadeiramente a lógica do Cristo. Por isso falamos no último programa, né, de que o Cristo vai falar das bem-aventuranças, do bem-aventurados aflitos. Por quê? Porque enquanto a gente está preso nessa lógica de fazer para ganhar, do toma lá da cá, né? Que é a lógica do nosso mundo, né? A gente trabalha muitas vezes não porque ama o trabalho, mas para ganhar dinheiro e poder ter outras coisas. Não é errado, a gente tem que sobreviver, mas é preciso a gente começar a perceber que existe uma lógica superior, que é a lógica dos mundos superiores. É a lógica dos mundos superiores. Por exemplo, Kardec pergunta, qual a alegria dos espíritos superiores? Eles dizem, a fonte da nossa alegria é fazer aquilo que nós gostamos.
Então, o trabalho, a ocupação, vou usar uma expressão didática, por si só ele se paga. Aí é que está a lógica diferente. Então, a lógica que o Cristo vem trazer, e está bem clara no livro Boa Nova, é a lógica de que o fato de eu estar fazendo a vontade de Deus, vivendo a vontade de Deus, por si só já se basta. Ah, mas no futuro eu vou ganhar. Vai, né? Óbvio que vai. Mas não é o princípio central. O princípio central é eu ser feliz fazendo a vontade de Deus. Do ponto de vista íntimo, eu já serei feliz. Do ponto de vista externo, nem sempre eu vou agradar os homens. Nem sempre as pessoas vão me aplaudir. Nem sempre as pessoas vão me entender. Nem sempre isso vai redundar em benefícios materiais, de riqueza e de vaidade. Nem sempre. E aí, se a gente não entende isso, a gente ainda vai estar aprisionado, talvez estejamos, é bem provável a maioria de nós, eu não me excluo há alguns milênios, nessa lógica do ganhar. E aí a gente vê coisas muito infelizes, né? O sujeito vai para uma reunião mediúnica porque não quer ficar perturbado. Já está. Já deu errado no sentido mais profundo. Vá, mas entenda que o que você está fazendo não é plantando a verdadeira felicidade dentro de você. Você está segurando as pontas, digamos assim. O sujeito vai trabalhar como passista porque não quer ficar entupido de fluido. Quer dizer, ou pagar o tal do bônus hora. Né? Vai trabalhar na infância não porque ele quer aprender a amar em profundidade as crianças e os jovens, mas porque ele tem que dar uma aula. São lógicas totalmente diversas e muitas vezes a gente não percebe que a gente invade o trabalho do Cristo atravessado com essa lógica. Eu digo invade porque, claro, a gente foi convidado, mas a gente foi convidado para colaborar, né? Para ajudar, até onde se saiba. Então, tudo isso faz parte do homem velho, como diria Paulo. O homem velho está vinculado a essa lógica. Se nós não redefinirmos essa lógica, nós teremos uma imensa dificuldade de conviver em profundidade com Deus ou com alguma proximidade, né? Não vou dizer nem profundidade, porque talvez seja querer demais para nós, espíritos atrasados. Mas, pelo menos, permitir essa aproximação com Deus. Porque toda hora, se a gente ainda é vítima dessa lógica, a gente vai estar pensando assim: não, eu tenho que ser bom para que Deus me aceite. Eu tenho que produzir bem. Porque a gente acha que Deus é o chefe da empresa, é o pai ou a mãe exigente, enfim, é alguma autoridade que vai nos julgar pela nossa ascensão social, pela nossa produtividade, pelos nossos feitos. E Deus não é assim. Deus não é assim. Esse talvez seja o ponto mais profundo do Novo Testamento. Deus não é assim. Jesus vai passar a vida tocando nesse assunto, mostrando através dele, através do seu sorriso, através da sua vibração, através da sua ternura e através das suas histórias, que Deus não é assim. Deus não exige das suas criaturas nada para amá-las. E aí você vai dizer, mas será que isso não é, né, da cabeça do Carlos Luiz? Eu vou lhe dizer que não. Tá certo? O livro dos Espíritos nos ensina que não. Kardec vai perguntar o seguinte para os Espíritos, né? Olha que pergunta profunda. Kardec vai dizer o seguinte: se Deus não é grande demais, né? Se a grandeza de Deus não é grande demais para que Ele se preocupe conosco, né? Deus é infinito. Deus é o Criador do universo. A Terra, hoje sabemos mais do que nunca, é um planeta insignificante, né? Do ponto de vista técnico, científico, né? Se a Terra desaparecer, não é nada. O universo não vai ter no máximo uma coceirinha, tá certo?
E aí Kardec pergunta, olha, se Deus não é grande demais para se preocupar com a nossa pequenez. E a resposta é a resposta mais linda do universo, gente. Nada é pequeno demais para o amor de Deus. Nada é pequeno demais para o amor de Deus. E o Cristo vai dizer isso em outras palavras, consoante no Boa Nova, né? Que Deus ama seus filhos. Deus não quer destruir seus filhos. Deus não quer sequer destruir as paixões dos seus filhos. Deus quer que seus filhos estejam cada vez mais perto dele. Esse é o desejo de Deus. Esse é o desejo de Deus. Então a grandeza de Deus é infinita, é tão imensa que ela é capaz. Os espíritos usam, né, uma comparação, é como um raio de sol. O sol não se apequena porque o seu raio entrou no lodo, porque tocou o fundo do pântano, porque tocou a ferida de um leproso. Não. Deus é muito mais do que qualquer sol, né, gente? O sol para Deus não é nem um palito de fósforo. Então vamos começar a entender isso. Deus nos ama pelo que nós já somos. Deus nos aceita pelo que nós somos. Né? E aí, o que nós precisamos, se quisermos sentirmos mais a grandeza de Deus, né? Em nosso coração, é entender um pouco mais de Deus. E aí eu vou ler aqui um trecho do Livro dos Espíritos e 2 trechos do Boa Nova, né? Por conta do tempo. O primeiro trecho, deixa eu pegar aqui. Quando os Espíritos vão falar da lei de adoração, né? E aí Kardec vai perguntar sobre os rituais, né? O que é que Deus acha disso, né? Como é que isso é? E aí os espíritos vão dizer que Deus não é contra nenhum ritual. Porque o que importa para Deus é o sentimento de cada ser. Mas Deus também ama a simplicidade em todas as coisas. Então, se nós queremos nos aproximarmos de Deus, nos tornemos simples. E isso é bonito, porque se a gente vê a vida dos grandes sábios de todos os tempos, né? São todos grandes amantes da simplicidade. Eu lembro agora, nós falamos bastante, né? Tá aí sobre o livro A Grande Espera, dos essênios. Mas também os apóstolos eram simples. Eurípides era bastante simples, Bezerra de Menezes era simples. Não quer dizer que vai andar fedendo e sujo, né? Eurípides andava muito bem vestido e é relembrado, né, pelas pessoas lá. A gente teve a oportunidade de conversar com pessoas que foram filhos de pessoas que tiveram contato com Eurípides, e uma lembrança clara era da elegância dele, mas uma elegância simples, não era uma elegância snob, tá certo? Vamos ler agora aqui um trecho do Cristo conversando com os apóstolos, o apóstolo Tiago, né? E ele vai dizer o seguinte, né? Nós, porém, né? Conversando com os apóstolos, respondendo uma questão de Tiago, que conhecemos a vontade suprema, temos que lhe seguir o roteiro. Não devemos pensar no Deus que concede, mas no Pai que educa. Gente, vou repetir. Cristo falando para Tiago. Não devemos pensar no Pai que concede, no Deus que concede, até isso está bem escrito, mas no Pai que educa. Não no Deus que recompensa, e sim no Pai que aperfeiçoa. E vamos pensar sobre isso. Quer dizer, segundo Cristo, a gente não deve pensar no Deus que concede, mas no Pai que educa. Não no Deus que recompensa, mas no Pai que aperfeiçoa.
Se nós estamos pensando ainda em Deus como quem vai conceder ou como vai recompensar, seja a base de ir para o céu depois que morrer, seja a base de bônus hora, né? Nós estamos ainda presos no pensamento daqueles que, segundo o Cristo, que não conhecem a vontade suprema. Aqueles que conhecem a vontade suprema não vê o Deus que concede, mas o Pai que educa. O que é isso, gente? Isso é o seguinte: eu vou ser bonzinho para nunca bater o carro, eu vou ser bonzinho para nunca adoecer, eu vou ser bonzinho para sempre ter um emprego. Não vai funcionar assim, meu filho. Por quê? Porque Deus não está preocupado em dar ou tirar. Deus está preocupado em nos educar. Se for preciso $1 bilhão para que eu me eduque, Deus vai dar um jeito e vai. De repente eu vou herdar, vou ganhar, vou ter um emprego que vai me dar isso, vou ter uma ideia, uma invenção. Se for necessário para a minha educação que eu viva a prova da miséria, eu posso ter $1 trilhão, eu vou falir, eu vou perder, eu vou ser enganado, eu vou fazer um negócio errado. É isso que a gente tem que entender. A gente tem que parar de ver Deus como um ser que vai nos conceder vantagenzinhas mesquinhas. Deus nos educa. Né? E aí o outro lado, não pense no Deus que recompensa, mas sim no Deus que aperfeiçoa. É a mesma coisa, com angulações diferentes para ver se entra no nosso miolo e no nosso coração, né? Acredito eu. Jesus coloca assim. Quer dizer, é uma ideia núcleo, é uma ideia central. Como é que eu estou pensando em relação a Deus? Como ainda, né? Uma criança, porque a criança vai fazer isso. A criança, né, 4, 5 anos, consciente ou não, ela vai sempre buscar ali, né, o pai que concede, o pai que recompensa, o pai que aplaude. É uma necessidade, não é errado. Não é errado. Mas se nós já conhecemos a vontade suprema, é importante, como coloca o Cristo, que a gente busque o pai que educa e aperfeiçoa. Tá certo? Então, superando a lógica do castigozinho, eu vou orar para que... A gente pode pedir, óbvio que a gente pode, a gente deve muitas vezes, até porque é um ato de humildade, mas a gente tem que entender que o que Deus vai nos proporcionar, a lógica não é a lógica da recompensa, é a lógica do aperfeiçoamento. Vou dar um exemplo muito forte, é verdadeiro, ninguém pode negar. Jesus de Nazaré morreu crucificado. Já pensou se o Cristo tivesse vindo ao mundo buscando recompensa? Ia estar na cruz revoltado, né? Vai dizer, poxa, fui pobre a vida toda, ajudei todo mundo, nunca acumulei nada, né? Larguei família para cuidar da tua obra, curei, ensinei, aguentei o povo ignorante, perdoei e tal, e agora eu acabei, fui crucificado? Essa é a recompensa que eu tenho? Por que o Cristo não pensou assim? Porque ele não vê o Deus que recompensa, ele vê o Pai que aperfeiçoa. Né? E faz toda a lógica a gente compreender que esse processo que o Cristo viveu para nos educar também ajudou ele a evoluir mais ainda, porque é natural. Então, o processo da crucificação, né, é o processo também de aperfeiçoamento nosso e dele. Agora, a lógica da recompensa, se tivesse na vida do Cristo, ele não teria simplesmente... simplesmente não, né? Ele não teria sido o grande representante de Deus no mundo. Ele morreu em paz, morreu cuidando do João, cuidando da mãe, né? No Boa Nova ainda fala, né? Cuidando de Tomé, que se aproximou da cruz disfarçado com medo. Então, por quê? Porque ele entende o Deus que aperfeiçoa e educa. Então, a nossa relação com Deus, né, pelos parâmetros que o Espiritismo traz na compreensão do Novo Testamento, tem que seguir os parâmetros de uma compreensão desse Deus que educa, desse Deus que aperfeiçoa, tá certo? E se a gente entende isso, a gente muda a nossa relação com o Pai. A gente muda a nossa relação com o Pai.
teria muito mais coisas, mas eu vou deixar para cenas dos próximos capítulos. O que é que vocês acham, hein? Porque senão vai ficar longo, né? Eu estou perguntando e obviamente não vou escutar a resposta de vocês. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisinha para falar rapidamente, gente. Rapidamente, vamos lá. Teria muito para falar sobre a nossa relação histórica com Deus, tá certo? Até nos símbolos, né, da relação do homem com Deus do Antigo Testamento, em particular da Gênesis mosaica, mas também da mitologia grega. Vamos fazer o seguinte, né? Vamos deixar isso para o nosso próximo programa, né? Sugerindo essa reflexão e sugerindo, né? Sugestão quase pedindo momentos de meditação, certo? Respirar lentamente e buscar pensar, lembrar como é que nós, né? Como é que foi a minha relação com Deus nos últimos meses ou nos últimos anos, né? É o Pai que educa ou é o Deus que concede? É o Pai que aperfeiçoa ou é o Deus que recompensa? Vamos encerrar pensando nisso, e aí no próximo programa a gente retoma para concluir esse tema de nossa relação com Deus, né? Obviamente não estamos de maneira nenhuma encerrando o tema, estamos iniciando essa reflexão para que vocês continuem dentro de vocês. Bem, capítulo 13, convidar os pobres e os estropiados. Ele disse também àquele que o havia convidado: quando derdes um jantar ou uma ceia, por isso não convidei nem vossos amigos, nem vossos irmãos, nem vossos parentes, nem vossos vizinhos que serão ricos, de medo que eles vos convidem em seguida a seu turno, e que assim retribuam o que haviam recebido de vós. Mas quando fizerdes um festim, convidai para eles os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos, e estarei felizes, porque não terão meios de vô-lo retribuir, porque isso vos será retribuído na ressurreição dos justos. Um daqueles que estavam à mesa, tendo ouvido essas palavras, disse: feliz aquele que comer o pão do reino de Deus, né? São Lucas, capítulo 14, versículo 12 a 15. Fica aí, agora veio a ideia, né, de convidar também amigos e conhecidos para ouvir nosso programa, né? Encaminha, né, o nosso e-mail para esses amigos, quem sabe eles também não gostarão de estar conosco, né? Porque às vezes a gente precisa, né, desse nosso encontro, né? Pelo menos eu preciso. Então, compartilhe com eles também, vai ser uma felicidade estar com todos vocês. Vamos à nossa prece. Pai de amor e bondade, que tua misericórdia infinita toque os nossos corações, nos envolvendo nesse momento, permitindo a comunicação dos bons espíritos, para que possamos, em teu nome e amparado pelos espíritos do bem, concluir o nosso estudo. Deus, meus irmãos e irmãs, é o foco de luz poderosa que irradia por toda a criação. Luz indestrutível, luz sábia, acima de tudo, luz amorosa. O amor divino está à disposição de todos nós. Ele está, bastando apenas que elevai os vossos pensamentos, abrindo os vossos corações, e sentireis ser penetrado pela luz do amor, a luz da infinita harmonia, a harmonia que toca todos aqueles que com o coração aberto e sincero dizem: Pai amado, que seja feita a tua vontade em minha vida. O Cristo é o exemplo sublime
mas todos nós, filhos do mesmo Pai, ainda que ovelhas desgarradas da união divina, podemos senti-lo. Porque o Cristo fez-se pastor para nos unir a Deus novamente. Quando o Mestre fala da ovelha que está no aprisco distanciada de todos, fala de todos nós, filhos distantes por rebeldia do amor do Pai. Mas nos ensina o Mestre que o pastor irá buscar-nos aonde estivermos, para nos ensinar a desfrutar o amor de Deus, para nos ensinar a encontrar a verdade em nós, porque esta verdade é a libertação do mal, da tristeza, da vaidade tola. É o Mestre, o representante de Deus no mundo. Sejamos nós, hoje, aqueles que com humildade sincera e arrependimento verdadeiro clama: Mestre de nossas vidas, vincula-me a Deus, porque assim serei feliz. Assim sentirei a tua paz, que é a paz de Deus, a paz imperturbável, a paz que nos dará força de superar todos os instantes e angústias dessa vida, a paz daqueles que sentem que estão eternamente protegidos pelo amor de Deus e nunca nada de mal lhes acontecerá, porque aprenderam a amar. Paz, Caibar. Deus, meus irmãos e irmãs, é o foco de luz poderosa que irradia por toda a criação. Luz indestrutível, luz sábia, acima de tudo, luz amorosa. O amor divino está à disposição de todos nós. Ele está, bastando apenas que elevai os vossos pensamentos, abrindo os vossos corações, e sentireis ser penetrado pela luz do amor, a luz da infinita harmonia, a harmonia que toca todos aqueles que com o coração aberto e sincero dizem: Pai amado, que seja feita a tua vontade em minha vida. O Cristo é o exemplo sublime, mas todos nós, filhos do mesmo Pai, ainda que ovelhas desgarradas da união divina, podemos senti-lo. Porque o Cristo fez-se pastor para nos unir a Deus novamente. Quando o Mestre fala da ovelha que está no aprisco distanciada de todos, fala de todos nós, filhos distantes por rebeldia do amor do Pai. Mas nos ensina o Mestre que o pastor irá buscar-nos aonde estivermos, para nos ensinar a desfrutar o amor de Deus, para nos ensinar a encontrar a verdade em nós, porque esta verdade é a libertação do mal, da tristeza, da vaidade tola. É o Mestre, o representante de Deus no mundo. Sejamos nós, hoje, aqueles que com humildade sincera e arrependimento verdadeiro
clama, Mestre de nossas vidas, vincula-me a Deus, porque assim serei feliz. Assim sentirei a tua paz, que é a paz de Deus, a paz imperturbável, a paz que nos dará força de superar todos os instantes e angústias dessa vida, a paz daqueles que sentem que estão eternamente protegidos pelo amor de Deus e nunca nada de mal lhes acontecerá, porque aprenderam a amar. Paz, Caibar.